Pessoal, tudo bem? Então aqui é o Rubens Cury, sou neurologista especialista em doença de Parkinson. E eu sempre tento trazer aqui algumas visões que a gente, médico, tem sobre a doença, o que tem saído de novo, como que faz o tratamento, o diagnóstico, os sintomas da doença de Parkinson na visão médica. Hoje eu vou fazer diferente. Eu vou tentar olhar a queixa e o lado do paciente que tem Parkinson. E eu vou discutir um estudo feito nos Estados Unidos, numa clínica grande de doença de Parkinson, que uma pesquisadora chegou para os pacientes com Parkinson, que já tinham alguns anos a doença, e perguntou para eles: olha, o que você gostaria que tivessem te contado lá no início, quando começou a sua doença, sobre a doença de Parkinson, que teria mudado algumas atitudes suas, ou que traria um conhecimento extra para você tratar melhor a doença. Então, se você pudesse voltar no tempo, se a pessoa tinha lá 7 anos com doença de Parkinson, se você voltasse lá 6, 7 anos, no início dos sintomas, você teria feito alguma coisa diferente? Então, essa foi a pesquisa. E eu trouxe alguns comentários de algum desses pacientes, alguns comentários, para tentar ilustrar para vocês a visão dessas pessoas e, obviamente, eu colocar em cima a impressão de cada um desse comentário. Vejam esse primeiro, gente. Então, aqui, uma mulher de 64 anos com doença de Parkinson há 12 anos, e ela fez a cirurgia para Parkinson há 5 anos, tudo bem? Ela gostaria de saber que seu equilíbrio e a fala piorariam apesar do DBS. Esse é o comentário dessa senhora. E além disso, gente, ela também comentou que deveria ter se exercitado mais desde o início para tentar desacelerar a piora motora. Então, sobre o primeiro comentário, gente. DBS. Ela comenta que queria saber que mesmo fazendo a cirurgia, o equilíbrio e a fala poderiam piorar com o tempo. Isso é verdade, gente. O DBS, que é a cirurgia, a principal função do DBS é melhorar os offs, os travamentos da pessoa. Então, uma pessoa que treme ou que é lenta, mesmo tomando medicação, quando ela faz a cirurgia, isso melhora muito. Eu vou discutir ainda bastante DBS aqui, nos outros vídeos. Mas alguns sintomas, ao longo do tempo, mesmo depois da cirurgia, o DBS não consegue ajudar. Fala é um deles, então depois de um tempo, a fala pode ir piorando, gente. Por isso que é fono. Desde o início que começa a ter alteração da fala é fundamental, a gente orienta para todo mundo. E a fisioterapia para o equilíbrio, já que o equilíbrio, o DBS, a regulagem, não necessariamente vai melhorar o equilíbrio. Esse foi um ponto dessa senhora. A segunda coisa que ela coloca é que ela gostaria de saber que teria que ter feito mais exercício para reduzir a velocidade da doença. Verdade também, gente. Atividade física é o principal tratamento que protege o cérebro da evolução da doença. Quem tem doença de Parkinson, a produção de dopamina vai caindo com o tempo. Quando você repõe o remédio com dopamina, você repõe o que está faltando, mas a queda continua. A atividade física ela reduz a velocidade da queda da dopamina. Então, atividade física desde o início da doença, para todo mundo, 100% das pessoas com Parkinson devem fazer atividade física orientada pelo médico desde o início da doença, do diagnóstico. Vamos para o outro comentário de outro paciente. Esse daqui, gente, é um homem de 61 anos com doença de Parkinson há 8 anos, tá? Ele gostaria de saber que a ansiedade e a depressão podem afetar significativamente as pessoas com Parkinson. Ele gostaria que seus médicos tivessem falado com ele mais cedo sobre isso. Então você vê que ele coloca um sintoma importante. Então aqui, gente, ansiedade e depressão. Parkinson não é só uma doença motora. A pessoa treme, fica mais lenta, isso é o que a gente vê. Mas tem coisas que você não enxerga na doença de Parkinson, mas que a pessoa tem, que são os chamados sintomas não motores da doença. Depressão e ansiedade são 2 deles. Então a pessoa com Parkinson pode ter maior incidência de depressão, e não é porque ele está com a doença de Parkinson necessariamente que ele está deprimido, mas Parkinson pode cair serotonina
que é um neurotransmissor relacionado à nossa motivação. E a pessoa fica deprimida, então tem que tratar, assim como a ansiedade. Então, ansiedade e depressão a gente sempre vai abordar, vai discutir com o paciente, e quando ela estiver interferindo com a pessoa, muitas vezes tem que tratar com remédios específicos. E se a gente, neurologista, tem alguma dificuldade em tratar depressão ou ansiedade nesses pacientes, a gente encaminha para um psiquiatra. O importante é melhorar o paciente. Tudo bem, gente? Outro comentário de outro paciente. Um homem de 72 anos com doença de Parkinson por 11 anos, vejam que já é um tempo razoável, tinha feito a cirurgia há 3 anos, tá? Ele fala, pô, eu gostaria de ter feito a cirurgia DBS mais cedo, porque foi muito boa, foi incrivelmente útil para o tremor. Pessoal, DBS, ela é indicada para 2 cenários, basicamente. Tremor refratário, o que é isso? A pessoa treme demais, mesmo tomando remédio, dose alta, Prolopa, Pramipexol, Azilect, Xadago, Mantidan, Entacapona, o pacote, e está tremendo muito. É uma indicação possível. Segunda indicação, paciente que flutua, ou tem muita discinesia no movimento voluntário, ou tem muito off, fica muito rígido. Ele não precisa tremer, mas se ele fica muito rígido, teoricamente, isso impacta na qualidade de vida dele e o DBS melhora isso. Então esse senhor fala, pô, eu tinha tanto tremor e eu operei há 3 anos, melhorou muito, deveria ter feito antes a cirurgia. Esse é um comentário dele que é válido. Talvez ele teria tido mais qualidade de vida se ele tivesse feito antes a cirurgia. Por isso que é sempre importante abordar isso com o paciente na consulta. Mais um comentário. Uma mulher de 64 anos, com doença de Parkinson há 7 anos, desejava ter se exercitado mais. De novo, pessoal, atividade física, os pacientes que não fazem, eu falo paciente assim, o ser humano, gente, ele gosta de ter recompensas rápidas, né? Você quer fazer uma coisa hoje para na semana que vem você já colher. É assim o ser humano. Quando você vai colher, você vai plantar agora para colher daqui 5, 10, 15 anos, você fala, pô, vai demorar tanto tempo assim, mas a atividade física para Parkinson é isso. Você está fazendo agora, para lá na frente você ter menos problemas motores, desequilíbrio, melhorar o sono, diminuir a incidência de dor, de artrose. Então, você planta agora para colher lá na frente. Por isso você tem que estimular o paciente, porque as pessoas às vezes estão muito bem com o Parkinson, você fala, pô, eu não vou fazer atividade física para quê? Mas não, você está plantando para colher lá na frente. Tudo bem? Outro comentário. Um homem de 61 anos com doença de Parkinson há 9 não percebeu que sua fala poderia ser afetada, pois recentemente a fala ficou mais baixa e com algumas palavras de difícil compreensão. Ou seja, gente, esse paciente começou a ter alteração da fala. Isso em doença de Parkinson pode ocorrer, muitas vezes não é no início, depois de 5, 6, 10 anos a pessoa pode ter alteração da fala. Conduta, pessoal, fonoaudiologia, vê a opinião do colega, vê se tem treino da fala para fazer. Você não faz exercício do braço quando ele está fraco? Você pode fazer exercício da musculatura da fala. É isso que o fono vai focar. Então, isso é importante. A alteração da fala no Parkinson, no geral, não é tão grave a ponto de você não entender o que a pessoa fala. Pode até acontecer isso se a doença tem muitos anos, depende. Mas ela tem que ser tratada. Fala é social, pessoal. A pessoa começa a ter dificuldade para falar, ela não quer mais participar de reunião da família, o almoço de domingo. Então a pessoa começa a ficar deprimida, apática. A gente tem que integrar essa pessoa, ela precisa falar. Tudo bem? Outro comentário. Um homem de 70 anos, com Parkinson há 12 anos. Vejam, gente, como os pacientes têm bastante tempo de doença. Ele desejava ter sido informado de que há esperança para uma vida normal com a doença de Parkinson. Um médico que atendeu no início esse paciente se concentrou principalmente em descrever a progressão futura da doença. Vai ser assim, vai ser assado. Que não era o que ele queria ouvir naquele momento. Ele continua ativo, viaja e administra um negócio da família. Gente, vejam que esse paciente de 70 anos tem 12 anos de Parkinson, está ativo. A manifestação da doença varia de pessoa para pessoa. Não dá para você falar, vai ser assim, vai ser assado. Cada um vai ter uma evolução. Tem que fazer tudo certo desde o início, mas a evolução ela é muito individual. Mas tem muita gente que fica bem ativamente por anos, décadas da doença.
E a visão desse paciente que eu compartilho é assim, bom, você fez o diagnóstico de Parkinson, não é agora, então eu vou começar a pensar já em aposentar, ou pensar não vou mais dirigir. Não é isso, gente. Pelo contrário, você tem que ser estimulado a continuar fazendo tudo o que você sempre fez. Manter os seus projetos, trabalho, teus sonhos. Quais são os seus planos para o futuro? Mantenham eles. Você vai conviver com a doença. Você vai se adaptar, sim, em alguns momentos, quando você tiver alguma dificuldade, como as pessoas se adaptam por outros problemas na vida, mas você não pode jogar o baralho, você não pode jogar a toalha. Então é fundamental desde o início o médico caminhar junto com o paciente, a família estar junto e ele não ficar desmotivado, cabeça erguida. Tudo bem, gente? Fundamental isso. Bom, pessoal, então eu quis trazer para vocês aqui uma visão dos pacientes, o que eles enxergam. É fundamental a gente escutá-los para vocês terem uma noção de pessoas, são casos reais de pessoas que têm uma visão hoje, olhando para trás, pô, o que eu deveria ter sabido mais? E agora eu estou contando para vocês. Outros comentários sobre Parkinson, evolução da doença, sintomas, eu sempre vou colocar aqui no canal e no meu site também. Então se inscreva para você receber as notificações. Um bom dia, um abraço.